Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo curto, eu vou trazer uma informação muito importante. Quem está mentindo? Líderes religiosos ou Jesus está mentindo? Ou os dois varões de branco que diz que do mesmo modo que Jesus foi, ele voltaria. Será que eles quiseram dizer que assim como ele foi com aquele corpo, ele voltaria com aquele corpo sobre as nuvens? Nas nuvens? Será que foi isso o que eles quiseram dizer? Será que foi isso o que os dois varões de branco quiseram dizer? Ou será que eles estão mentindo? Ou a igreja ou os líderes religiosos estão mentindo? Ou Jesus está mentindo? Mas por que eu estou dizendo que Jesus está mentindo? Porque se realmente é isso, então Jesus é um mentiroso, porque ele afirma justamente o contrário. Peraí, como assim Jesus afirma o contrário do que está escrito aqui? Calma aí, olha só como nós vamos ver essas informações, olha só. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Então prestem bem atenção no que está escrito, olha só. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Aí eles vão falar assim, olha só, prestem atenção. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então ele diz que ele virá do modo como eles o viram subir. Então ele não está dizendo que ele vai vir com o mesmo corpo, nem vindo com a nuvem trazendo ele. Mas então por que líderes religiosos chegaram a este conceito? E vamos ver que Jesus vai falar justamente o contrário. Olha só. Agora então vamos lá para João capítulo 16, vamos ler dos versículos do 7 ao 10. Olha o que ele vai falar. Mas eu vos digo a verdade. Olha só, esse é Jesus falando, ele está falando que ele diz a verdade, hein? Olha só, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, olha só, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. E não me vereis mais. Olha o que ele fala aqui. E não me vereis mais. Como assim, Jesus? Você está louco, você está mentindo. Você é um mentiroso dizendo que os discípulos não vão mais te ver. Se os varões de branco disse que você vai voltar do mesmo modo que você foi, então como você fala para eles que eles não vão te ver mais? Então, galera, quem está mentindo? Jesus ou líderes religiosos que ensinam que os dois varões de brancos disseram que ele vai vir do mesmo modo, ou seja, com o mesmo corpo, vindo nas nuvens? Olha só, vamos ver então o que realmente eles quiseram dizer. Vamos para João capítulo 14, vamos ler alguns versículos onde o próprio Jesus fala da sua volta, olha só. Vamos ler do 15 ao 20 nesse, mas vamos ler mais um pouquinho, olha só. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Então olha só, esse Consolador, esse outro Consolador que daria assim que Jesus fosse, é o Espírito da verdade. Vamos continuar aqui. Que o mundo não pode receber, porque não o vê. Então ninguém podia ver esse Espírito da verdade, olha só. Nem o conhece. Vós conheceis. Jesus está falando para os discípulos dele, olha só. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Espera aí, mas se ninguém podia vê-lo, como que ele estava com os apóstolos? Será que Jesus estava falando do próprio corpo dele ou estava falando do espírito que ele tinha, do espírito que habitava nele? Então olha só, é claro que ele estava falando do espírito que estava nele e não do corpo. Olha só, vós o conheceis, porque ele habita convosco
estará em vós. Então olha só, esse mesmo Espírito que estava em Jesus também estaria nos apóstolos. Não vos deixarei órfãos, olha o que ele fala, voltarei. Então ele está falando que vai voltar, olha só, voltarei para vós outros. Espera aí, mas será que Jesus então caiu em contradição e é um tremendo de um mentiroso? Porque ele mesmo disse que os discípulos não o veria mais. Só que aqui ele fala que vai voltar. Será que é com o corpo de carne e sangue? Ou será que é esse Espírito que estava sobre ele que iria voltar e depois iria estar sobre os discípulos? Então olha só, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Olha só, Jesus então mentindo de novo. Será que é Jesus que está mentindo ou líderes religiosos? Olha o que ele fala. E o mundo não me verá mais. Não vai ver quem? Aquele corpo de carne e sangue, e não o Espírito que habitava aquele corpo. Então olha só, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então olha que interessante. Vamos continuar então até o versículo 27. Vamos ler do 21 ao 27. E agora é que vai ficar muito mais claro o que aqueles dois varões, não só agora, mas como nós vamos ver também que o que aqueles dois varões de branco quiseram dizer, olha só. Então, dos 21 ao 27 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então é uma manifestação, mas o que significa isso? Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então, se Jesus iria voltar para eles e não para o mundo. É o que diz aqui essa passagem. Vou ler novamente, olha só. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então, Jesus não vai voltar para o mundo, mas ele vai voltar para os discípulos dele. Então, olha só. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então olha só como Jesus voltaria. Será Jesus um mentiroso, um tremendo de um charlatão? Ou charlatão são os líderes religiosos que estão ensinando errado? Olha só, novamente, o que ele fala. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Olha só, ele mesmo se incluiu aqui, ó. E viremos para ele e faremos nele morada. Como Jesus vai fazer morada em alguém vindo de carne e osso, de carne e sangue? Como ele vai fazer morada em alguém? Então fica muito claro que ele não está falando que ele voltaria com o seu corpo físico de carne e sangue. E sim, aquele Espírito que estava sobre Jesus é que voltaria para fazer morada nos apóstolos, nos discípulos. Então olha só. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E aí eu pergunto, se a religião, se líderes religiosos ensinam tantas coisas o contrário do que Jesus ensinou, não amando a palavra dele, será que a religião realmente ama esse Jesus que eles mesmos pregam? Será que eles amam essa palavra que eles dizem que é a palavra de Deus, sendo que eles ensinam tudo o contrário? Quem é o mentiroso? É Jesus ou são líderes religiosos? Então olha só, mas vamos continuar. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eita, então olha só, a religião não lembra de nada que Jesus falou e nem ensina o que Jesus falou, eles ensinam tudo ao contrário. Deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então vamos encerrar essa passagem com o versículo 28.
Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, esse ir para o Pai é morrer, é deixar o corpo físico de carne e sangue. Quando ele fala aqui, se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai. Ir para o Pai é morrer, é deixar o corpo de carne e sangue, pois o Pai é maior do que eu. Então, olha o que eles quiseram dizer, mas não é só isso. A mesma passagem que tem em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, também tem em Lucas 24. E vamos ver que interessante, se realmente a ênfase de ele voltar com o mesmo corpo lá vindo nas nuvens realmente era que os dois varões de branco deram. Olha só o que diz em Lucas 24, 48 ao 52. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Olha só, então, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Cadê os dois varões de branco para falar que assim como ele foi, ele voltaria, do mesmo modo? Então, será que aqui, não tendo essa ênfase, realmente foi o que os dois varões de branco quis dizer, que ele voltaria com o corpo de carne e sangue? Mas não é só aí. Em Marcos também tem a mesma passagem. Olha só, em Marcos 16, versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, olha só, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Então, olha que interessante essa passagem, como elas são a mesma e nenhuma delas dá respaldo para Jesus vir em carne e sangue do mesmo modo em que eles viram ele subindo lá daquele jeito de carne e sangue. Não era isso que eles estavam dizendo. Mas o porquê então a religião, líderes religiosos ensinam isso? Isso é porque retiraram o versículo 10 e 11 do contexto. Quando a gente lê o contexto, podemos então entender que aquela passagem não fala de vir em carne e sangue. Temos então a real compreensão. Olha só. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, vamos ler o contexto um pouco antes, dos versículos 5 ao 9, para ver o que os versículos 10 e 11 queriam dizer. Olha só. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Olha só, então eles seriam batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu no Pentecostes. Olha só, vamos continuar lendo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então olha que interessante, Jesus foi subindo até lá em cima, até as alturas, lá em cima, lá no alto, e uma nuvem o encobriu dos olhos dele. Não está falando que Jesus subiu numa nuvem, mas a nuvem o encobriu, e para isso a nuvem não precisaria nem se mover, porque ao ultrapassar a nuvem, aqueles que estariam lá embaixo, automaticamente a nuvem cobriria ele, por ele ultrapassar a nuvem. Então não dá respaldo e nem sentido para Jesus estar vindo nestas nuvens literalmente, fisicamente, sendo que não foi assim em que ele foi.
ele foi subindo até lá às alturas, chegou lá, a nuvem o encobriu. Ele não foi na nuvem e nem voltou na nuvem. Está falando que a nuvem o encobriu. Uma situação completamente diferente da que é ensinada. Agora vamos ver em Atos dos Apóstolos, quando eles recebem o Espírito Santo, para ver o que aconteceu. Que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ver no versículo 1 e 2, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, quem? Aqueles mesmos que estavam olhando para o céu quando ele foi, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio olha só, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, do mesmo modo que ele foi, ele também voltou. Ele foi para o céu, subindo ao céu, e aquele Espírito que estava em Jesus voltou também do céu para os apóstolos, para ali habitar nos apóstolos, como o próprio Jesus havia dito antes em João 14. Então, do mesmo modo que ele foi, ele também voltou. Então, a Bíblia não respalda essa volta de carne e osso, de carne e sangue nas nuvens, vindo nas nuvens, sendo que ele não foi nas nuvens. A nuvem o encobriu. Se você achou impressionante essas informações que você leu junto comigo aqui nas Escrituras, não percam a nossa próxima live, que é justamente este tema. O tema é a volta de Cristo nas nuvens, onde vocês vão descobrir ainda muito mais extraordinárias informações. Então não perca a nossa próxima live na quarta-feira. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!